Olá, boa tarde. Estamos iniciando o nosso segundo estudo, nosso segundo momento de estudos do livro Céu e Inferno. Na verdade, não estamos estudando o livro Céu e Inferno como um todo. Estamos estudando apenas o capítulo 7, o item que tem por título Código Penal da Vida Futura. Nós estamos estudando com base nesse livro da Federação Espírita Brasileira, e esse livro, deixa eu ver a ficha catalográfica, esse livro é uma tradução do Manuel Justiniano Quintão e é a edição de 2006 da editora FEB. Edição 2006, tá? Isso para quem quiser acompanhar. Essa tradução, salvo engano, deixa eu ver, é uma tradução, deixa eu ver o copyright aqui, não, aqui não fala de qual edição de Kardec foi a tradução, tá? Mas a edição aqui é de 2006, da editora FEB, ok? Só para deixar registrado, que se alguém acompanhar pelo livro, busca, se tiver essa edição, fica mais dentro do que é o próprio texto, ok? Então vamos começar a ler, né? Nós fizemos na semana passada o estudo do artigo 1º e artigo 6º do Código Penal da Vida Futura. Eu gosto de chamar de artigos porque Kardec dá o título de Código Penal da Vida Futura, então eu prefiro chamar de artigos do que de itens, já que um código trabalha com artigos. Então aqui na última live, nós falamos do artigo 1º e artigo 2º, e agora vamos começar o artigo 3º e vamos ver até que artigo nós iremos nessa 1 hora, mais ou menos, de estudos. Fico agradecido com a presença de vocês e vamos seguir nosso estudo. No artigo 3º desse Código Penal da Vida Futura, Kardec coloca o seguinte: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, o que nós temos aqui dentro da estrutura do Código Penal da Vida Futura? Nós temos aqui um senso de equidade, já que toda a estrutura que vem do Criador precisa estar dentro de princípios de equidade. Não há como falar em equidade se nós não falar no Criador, se nós não falarmos em equidade, se nós não trabalharmos com uma ideia que demonstre o aspecto da equidade, o que na verdade é preciso que entendamos isso. Não há justiça de Deus sem que haja um Deus justo. É uma questão óbvia, né? Não há justiça de Deus sem que tenhamos um Deus justo. E aí, então, percebamos esse aspecto, a equidade. E onde nós vemos a equidade aqui nessa estrutura? Quando aqui ele diz que a imperfeição e as ações boas. Então ele diz, não há nenhuma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que também não seja fonte de gozo. Então aqui vemos uma equidade. Vemos a equidade no aspecto de imperfeição, e aqui voltemos à ideia da palavra imperfeição. Imperfeição não é aquilo que não é perfeito. Imperfeição é aquilo que nega a própria perfectibilidade. Nós dissemos isso na live passada, quando analisamos a palavra imperfeição e olhamos o artigo, ou melhor dizendo, o prefixo in.
É importante nós sempre entendermos o que as palavras significam, não somente no sentido dicionaresco, como no sentido etimológico. E quando encontramos o prefixo in, no caso, na palavra imperfeição, significa uma negação. Negação à perfectibilidade, negação à potencialidade que nós temos de nos aperfeiçoar. Então, esse aspecto aqui de imperfeito não é na ideia de não perfeito. Não perfeito é que não atingiu a perfeição. Imperfeito é aquele que nega a própria perfectibilidade, nega o próprio processo de aperfeiçoamento. Por isso, o prefixo in. E é importante termos isso sempre em mente. Como eu exemplifiquei na live passada, volto a exemplificar. Quando dizemos amoral, significa desprovido de moral. Quando dizemos imoral, significa contrário à moral. Então, da mesma forma, imperfeito ou imperfeição é contrária à imperfeição. Não é o não ser perfeito. Deus nos criou não perfeitos. Deus não nos criou imperfeitos. Porque se Deus nos criasse imperfeitos, Deus seria imperfeito, porque a perfeição não cria a imperfeição. Deus nos criou perfectíveis e vamos nos aperfeiçoando. E quando negamos essa potencialidade de aperfeiçoamento, nós então temos a atitude de imperfeitos, ok? Então aqui, com essa ideia da palavra imperfeição, nós vamos entender que as funestas e inevitáveis consequências da imperfeição da alma são justamente para aquelas almas que negam, que confrontam, que são frontalmente opostas à ideia de aperfeiçoamento. Então, enquanto nós ficarmos reticentes ao processo de aperfeiçoamento, significa que nós somos imperfeitos. Enquanto estamos reticentes ao processo, refratários ao processo de aperfeiçoamento. E esse ser refratário, esse ser contrário ao processo de aperfeiçoamento, faz com que, então, nós tenhamos consequências dessas atitudes e, por ser atitudes refratárias ao aperfeiçoamento, são consequências funestas, ditas aqui por Kardec. Eu acho que ficou muito clara essa explicação de Kardec, muito claro esse entendimento. E aí é interessante nós observarmos que há pessoas que fazem críticas a alguns termos, porque não conhece os termos, não conhece o sentido etimológico dos termos. Limitam-se aos sentidos semânticos, quando não aos sentidos coloquiais aplicados aos textos, às palavras. E aí deturpam muitas vezes. Porque alguns, quando dizem aqui, vão colocar, mas por que funestas? Funestas porque não vêm de Deus, funestas porque são consequenciais, são reações naturais de uma atitude praticada, são os efeitos de uma atitude praticada. E uma atitude praticada no aspecto da imperfeição, ou seja, da negação da perfectibilidade, do contrariar o ritmo do aperfeiçoamento. Aí é que entra a palavra imperfeito, porque muitas pessoas trabalham a ideia da palavra imperfeição como sendo não perfeição, imperfeito como sendo não perfeito, quando na verdade a palavra exprime, ou as palavras exprimem, contrário ao processo de aperfeiçoamento. Imperfeito é aquele que refrata o aperfeiçoamento, é aquele que nega a própria perfectibilidade humana. Então isso sim gera funestas consequências. Por que funestas? Por que essa palavra funestas?
porque é justamente a reação quando eu nego uma característica potencial que todos nós trazemos, uma característica potencial minha, que é me aperfeiçoar. Então eu nego o processo de aperfeiçoamento. Em outras palavras, eu não quero me aperfeiçoar, eu quero permanecer no erro. E é isso que gera a funesta consequência. A cristalização no processo ou na refratariedade ao processo de aperfeiçoamento gera funestas consequências. E na sequência ele vai dizer como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. E aqui é interessante a forma utilizada por Kardec, porque aqui ele diz, não há uma só, eu vou até grifar isso aqui, não há uma só qualidade. Veja que quando ele fala da imperfeição, fala num aspecto coletivo, genérico. E quando fala da qualidade, ele faz uma questão até meio analítica. Sai de uma síntese e vai para um processo analítico. Quando ele diz que não há uma só qualidade. Quando fala de qualidade, busca-se uma ideia de uma qualidade até mesmo. Uma qualidade, mostrando o quanto nós estamos um tanto distantes do aspecto qualitativo para a nossa existência. O quanto nós estamos um tanto distantes do aspecto de desenvolver qualidades boas. Qualidades boas. Nós ainda veremos à frente aqui, ainda vivemos na evitação do mal. Nós ainda vivemos num momento em que evitar o mal, ou seja, não fazer o mal, já é virtuoso. Quando, na verdade, o aspecto virtuoso na sua essência seria fazer o bem. Não fazer o mal não é uma virtude. Fazer o bem é a virtude. Então, a qualidade boa é fazer o bem, não evitar o mal, não fazer o mal. Então, são pontos que eu disse no nosso primeiro encontro, na semana passada, que esse Código Penal da vida futura nos faz refletir muito e nos mostra o quão profunda é a reflexão existencial, o quão profunda deve ser essa reflexão sobre o nosso jeito de viver. Aqui eu disse já numa outra live, nós fizemos uma live, digamos, preparatória para esses dois estudos, que falamos sobre o céu e sobre o inferno, e dissemos que o pensamento espírita é mais profundo, que o ideário espírita nos traz uma ideia de responsabilização muito mais profunda do que uma ideia pura e simples de punição. É muito mais profundo, é muito mais detalhado esse processo desculpe-me, eu estou sem a energia aqui no meu Instagram, no meu iPad, eu estou com receio que ele vá cair, e eu não gostaria que ele caísse, porque vai comprometer aqui o nosso estudo. Eu não entendi bem, deixa eu tentar verificar se não é um processo aqui. Agora deu certo, agora está carregando, valeu. Hoje eu não estou fazendo pelo YouTube, eu estou fazendo uma gravação e não produzindo direto para o YouTube, porque houve pessoas que me disseram que não conseguiram baixar o vídeo, ele baixou sem som, e sugeriram que eu postasse, em vez de ser ao vivo no YouTube e subir a postagem, que eu postasse depois o vídeo, e sugeriram-me também que postasse no Facebook, que eu não tenho feito, para facilitar o processo de baixa do vídeo. Então, de baixar o vídeo. Então, por isso, hoje eu não estou fazendo ao vivo pelo YouTube, somente aqui no Instagram, ok? Bom, então sigamos. Eu disse que é muito mais profunda essa reflexão, e é mais profunda. E por que ela é uma reflexão mais profunda? Porque ela transfere para nós as responsabilidades das nossas próprias ações. Não há um terceiro nos julgando.
Somos nós mesmos nos responsabilizando pelas ações que praticamos. É isso. E aqui, então, nesse artigo 3º, Kardec vai dizer que a soma das penas, assim como é assim proporcionalizada à soma das imperfeições, como a soma dos gozos à das qualidades. Ou seja, perfeita equanimidade, perfeita equidade numa lógica divina, que não pode ser injusta, não pode ser punitiva. É uma lógica educativa. Nós já dissemos isso em outros momentos. É uma lógica educativa. E aí segue Kardec no artigo 4º. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Isso aqui é profundo. Isso aqui é algo que merece uma reflexão. Vejamos como apresenta-nos ou nos é apresentada a ideia da consequencialidade das nossas ações, dos efeitos das nossas ações. E aqui é importante observarmos. Veja, aqui o artigo 4º faz alusão à lei do progresso, que é uma das leis naturais, uma das leis morais. Então, a lei do progresso, tudo progride. Nós progredimos. O espírito que nós somos progride. Nós progredimos. Isso está lá na questão 116 do Livro dos Espíritos, quando ali pergunta a Kardec se haverá espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores da evolução. E os espíritos respondem a Kardec: não, todos os espíritos evoluirão. Então a evolução é uma lei, o progresso é uma lei que é aplicável. Agora, nós progredimos por nós mesmos. Não é a lei do progresso que nos faz progredir. A lei do progresso indica-nos que há o progresso, mas o progredir depende das nossas ações. Então vejamos como ele escreve: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o seu esforço e a sua vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é algo que nos dá um senso de conforto absurdo. Nos dá um senso de conforto e de entendimento muito grande. Por que isso? Porque vejamos que todos nós temos a possibilidade de adquirir o bem. Todos nós temos a possibilidade de despojarmos-nos do mal que trazemos ainda. Então é uma possibilidade. E aqui o que eu achei mais interessante, quando ele escreve conforme o esforço e a vontade próprias, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. O futuro é aberto a todas as criaturas. Mas vejamos que há necessidade de uma vontade e esforço próprios. Não é a vontade alheia que me fará crescer. Não é o esforço alheio que me fará progredir. É o meu esforço e a minha vontade. É um ato de voluntariedade. Aqui eu até abro um parêntese. Outro dia eu assisti a uma fala de um religioso, a uma pregação, se assim quiserem, de um religioso, e ele dizia que ninguém serve voluntariamente, porque Deus paga tudo que nós fazemos no bem.
Então não é voluntário, tem pagamento. A pessoa esqueceu um detalhezinho. Voluntariedade vem de vontade própria. Quando dizemos um trabalho voluntário, não significa que é um trabalho que visa não receber dinheiro em paga somente. Quando dizemos trabalho voluntário, estamos dizendo que é da voluntariedade, é da minha vontade querer fazer. Porque, em tese, os trabalhos remunerados nem sempre são feitos com vontade, muitos são feitos pelo pagamento. Então, quando fala voluntário, trabalho voluntário, leva-se a ideia do trabalho não remunerado, mas é mais delicado, ou seja, é mais profundo do que isso. Voluntariedade é fruto da minha vontade. Então, sim, só se serve a Deus com voluntariedade, ou seja, eu preciso querer, porque senão eu não sirvo a Deus. E não é porque Deus não pague, Deus pode até pagar, mas não é Deus, é a própria lei de causa e efeito, é a própria lei de ação e reação. Então a voluntariedade é eu colocar a minha vontade em fazer. Por isso, ato voluntário é aquele que partiu da minha vontade, não partiu de algo externo. Algo externo pode ter trazido até mim o convite. A aceitação do convite é minha, e a minha aceitação ao convite será voluntária ou coercitiva. Se houver uma força maior, eu irei, mas se não houver, eu irei por vontade própria. Então é importante a gente perceber a palavra voluntariedade. Eu faço esse parêntese porque eu assistia a essa pregação, vamos dizer assim, e a pessoa usou essa lógica um pouco ilógica até, dizendo que ninguém é voluntário na causa de Deus, porque Deus sempre paga. Não é esse. Ser voluntário na causa de Deus é ter vontade de agir na causa de Deus. Então, volto a dizer, é preciso que as pessoas conheçam os sentidos das palavras. É preciso que as pessoas conheçam a etimologia das palavras para não ficarmos somente em semântica, para não ficarmos somente em coloquialidades. Porque muitas palavras tomaram sentidos coloquiais e deixamos de observar o sentido específico etimológico das palavras. Então aqui quando diz Kardec que a lei do progresso dá a possibilidade a toda alma de desenvolver o bem e extirpar o mal, ele acrescenta conforme o esforço e a vontade, ou seja, a voluntariedade. E aí vem a frase dizendo que o futuro é aberto a todas as criaturas. Isso é fundamental, gente. Isso é algo fundamental. Nós entendemos que a maior parte da nossa existência é a parte que nós ainda não vivenciamos. Ou seja, o que temos pela frente, que podemos chamar de futuro, sempre será maior do que o que já vivenciamos, do que o passado. O futuro sempre será maior do que o passado. E por que eu digo isso? Porque somos imortais. Se nós somos imortais, o que me falta viver será sempre a maior parte da minha vida. Porque um ser imortal não tem o fim, ele tem um começo. E se eu não tenho fim, tudo que eu não vivi será sempre a maior parte da minha vida. Então, por isso que o futuro é aberto, por isso que o futuro não pode ser determinado por atos praticados com consequências infinitas, com consequências ad infinitum, ad eternas. Não pode ser assim. Porque se a maior parte da minha vida é a parte que eu não vivi, é a parte que ainda me falta viver, ou a parte que me falta viver, eu não posso, pela parte vivida, selar o destino do meu futuro. Seria uma ilogicidade absurda. Seria uma ilogicidade infantil dizer que o meu destino está selado ad eternum.
Não há essa possibilidade, porque senão do que adiantaria eu ter um futuro infinito, imortal, se ele está selado por um ato praticado na menor parte da minha existência? É isso que mostra que a ideia de uma penalidade ad eterna não se aplica. Não há como isso acontecer, porque senão, por que Deus nos daria a imortalidade se a parte menor da nossa existência sela o destino dessa própria imortalidade? Não há lógica nisso. Desculpe-me os que pensam de maneira diferente, desculpe-me os teólogos, mas eles criam isso. Isso não está escrito numa fala, não veio de uma fala específica do Cristo. Veio da interpretação, mas nós evoluímos, nós já crescemos em termos culturais evolutivos e já percebemos que há linguagem figurada que não há mais motivo para continuarmos tendo as linguagens figuradas como elementos concretos, como fatos. Então, por isso que a ideia de um inferno, de um céu, não são selamento, não são a questão do selamento da atitude terrena. Não podem ser. Por quê? Porque a imortalidade é muito maior do que a nossa existência pregressa. Então gravem isso. Sempre o meu futuro será maior do que o meu passado. Porque eu fui criado num momento, numa data, e não morrerei mais. Viverei imortalmente. Se eu viverei imortalmente, o que me falta para viver sempre será maior do que eu já vivido. É importante, por isso está escrito aqui, que o futuro é aberto a todas as criaturas. A todas as criaturas. E depois segue Kardec dizendo: Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Observemos essa frase aqui: Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Lembremos de uma parábola contada por Jesus, a parábola do filho pródigo. Aquele filho que esbanjou tudo, aquele filho que deixou de lado tudo que pudesse ser tido como respeitabilidade, amor filial, piedade filial, aquele que recebeu a herança, porque o outro filho também recebeu, o pai repartiu com os dois, saiu e abusou, teve a prodigalidade, ou seja, foi pródigo, abusou, gastou tudo que tinha. E aí, quando estava na pior situação, ele então pensa em voltar para a casa do pai. E aí a parábola diz: e caindo em si, pensou, ou seja, tomou consciência e voltou para o pai. E o pai repudiou? Não, o pai o aceitou. O pai o aceitou. Esse é o ponto. Esse é o ponto chave. Se existisse um selamento do futuro por uma ação do presente ou do passado, Jesus não contaria essa parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo não tem aplicabilidade com destinos determinados, pré-determinados até. Senão não caberia essa parábola, não caberia essa ideia. O pai ali representa o Criador. O filho pródigo representa nós mesmos, os detratores da lei divina. Mas quando tomamos consciência, nós retornamos ao Pai. Esse retornar ao Pai se dá aqui na Terra, se dá no mundo espiritual, se dá de volta aqui à Terra. Então, não há aplicabilidade para a parábola do filho pródigo se vem com a ideia de uma penalização ad eterna. Não há espaço. Então, por isso, é importante nós percebermos que o futuro nos é aberto. O futuro, ele está aberto para todas as criaturas.
O que depende agora são as nossas ações. E é lógico isso, gente. Desculpem-me, os teólogos que trabalham com reducionismo absoluto, em vez de tentar ampliar o raciocínio para chegar a uma lógica divina, reduzem a lógica divina a uma lógica humana. Então é preciso perceber, desculpe, aqui não faço crítica nenhuma, não sou ninguém que critica os outros de forma pejorativa, eu apenas apresento uma ideia, que não estou aqui para entrar em debates teológicos, mas desculpem-me, a ideia de uma salvação pela graça, desculpem-me. Porque a salvação pela graça, ela coloca em Deus uma injustiça, e Deus não é injusto. O que é a ideia de uma salvação pela graça? Deus determina quem será salvo e quem não será. E por mais que a pessoa se esforce, ela não será, porque já está pela graça divina. E aí as pessoas dizem, os teólogos dizem, que as pessoas que agem no bem é porque já estão marcadas para agirem no bem pela graça de Deus. Então significa que as que não agem no bem não estão marcadas pela graça de Deus, não serão salvas, o pior, serão punidas. Então quer dizer que Deus escolheu pessoas para serem punidas e pessoas para serem beatificadas com as beatitudes celestes? Onde que a lógica divina abarcaria um raciocínio desse? Isso é raciocínio humano. Isso é raciocínio humano. E desculpem-me, um raciocínio humano preso no tempo, preso no século XVI, numa estrutura reformista do século XVI, presa até mesmo nas estruturas do século IV, quando se criou uma estrutura limitada, obnubilada, para lidar com as questões relativas à divindade. Sim, obnubiladas, presas, limitadas. Nós já crescemos muito, nós já evoluímos muito, a humanidade abriu a mente. Não há espaço para esse tipo de pensamento, me desculpem. Não há espaço, porque se isso acontece, Deus deixa de ser Deus, porque ele passa a ser exclusivista. Desaparece a equidade, desaparece a equanimidade, que são atributos da divindade. A Teodiceia, que é justamente o estudo da natureza de Deus, o estudo dos atributos de Deus, melhor dizendo, nos mostram que Deus tem que ser justo. Justo não é justiceiro. Muitos na estrutura teológica colocam Deus justiceiro. O que é justiceiro? É o implacável perseguidor. Deus não é isso. E vejamos mais, a onisciência em Deus diz que ele sabe tudo. Então ele sabe quem cometerá erros, não o impede e o pune. Veja, ele sabe que vai cometer, não impede e pune. Isso é criação humana, pelo amor de Deus. A onisciência de Deus não permite que ele não intervenha para punir depois. Então vejam, Deus deixa as pessoas para que elas, pelas suas ações, cresçam. E as ações não boas geram consequências, digamos, retributivas. As ações boas também geram consequências retributivas. E é isso que aqui diz, deixa a cada qual o mérito das suas obras. Não é aquela ideia da salvação pelas obras, também trazida pela teologia. Porque na estrutura teológica nós temos uma ideia de salvação pelas obras, salvação pela graça, salvação pela fé. E todas buscam uma base para sustentar esses raciocínios.
Mas vejamos, quando falamos que aqui diz, deixando a cada qual mede suas obras, não se refere àquela ideia da salvação pelas obras dita lá nas cartas paulinas e também na carta de Tiago, obras da lei. Não são as obras da lei. As obras da lei eram aquelas estabelecidas pela lei mosaica, que então a pessoa tinha que cumprir aquelas obras, porque ela, com essas obras cumpridas, estava se respeitando a Deus. Quando se fala obras aqui, é no aspecto de atitude pessoal, voluntariedade, ou seja, uma atitude voluntariosa, um esforço no bem, um trabalho em prol daquilo que está numa das leis mosaicas e que foi reforçada e até acrescentada por Jesus. O amar o semelhante. O amar o semelhante não é um sentimento só, é um sentimento e atitude. Não adianta eu ter o sentimento e não ter atitude. Não adianta eu amar e não ter atitudes de amor. Então, a obra aqui é justamente o exaurimento, a concretude do sentimento, daquele amar ao próximo, daquela ideia que o Cristo trouxe de um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus demonstrou que é obra. A obra que Jesus demonstrou é amar, respeitar, cuidar, auxiliar, dar sustento, sustentar, no aspecto emocional, no aspecto do sentimento e até mesmo, se for o caso, material. É ter o respeito pelas leis, sejam elas humanas ou não. Então, é esse o sentido que aqui é colocado. É muito cômodo eu esperar uma salvação que me chega de fora, uma salvação que não foi fruto de um esforço. Aqui eu vejo a Vera Aguiar Vieira, ela coloca, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. É isso, é a ideia paulina constante, essa fala do capítulo 13 da primeira carta dele aos Coríntios. E tem mais, não são obras vazias. Ele dizia, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, disse ele. Então é preciso perceber que não é uma obra no sentido material somente, é algo muito mais forte. Então, aqui é muito claro, o futuro é aberto. Não venham com teorias humanas de eternidade no aspecto ad eterno, de nunca ter término, de punibilidade. Isso fere a justa bondade de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Não há uma questão nesse nível. Por isso, muitas pessoas se distanciam do pensamento religioso, porque são mais humanos do que divinos. Trazem uma lógica ilógica, as pessoas se distanciam. Porque dizem como Deus é bom e permite a maldade no mundo, como Deus é bom e não intervém. Deus é bom e justo. A maldade não é do mundo, a maldade é das pessoas. E as pessoas que agem no mal, tal qual aqui na terra, respondem, talvez nem tanto assim, mas respondem pelos seus atos, na estrutura da lei divina responderão. E essa resposta, ela vem numa forma não de pena de talião, mas vem numa forma retributiva. E é por isso que temos oportunidades de reparar nossos erros, porque senão onde estará ou estaria a bondade de Deus, a justiça bondosa de Deus ou a bondade justa de Deus, se não nos permitisse reparar? E ainda mais os que assim pensam, os que assim desenvolvem esse pensamento teológico, são unicistas, ou seja, acreditam que a alma foi criada no momento do nascimento, ou no momento da fecundação. Ou seja, uma alma que só viveu 80 anos, cometeu o erro, vai ficar penalizada para sempre. Que lógica é essa? A parábola do filho pródigo não seria contada por Jesus se essa fosse a lógica?
Então aqui, volto a dizer, peço desculpas aos teólogos, aos que pensam de maneira diferente. Eu não estou aqui para uma contenda, para um debate acirrado. Estou apenas expondo um pensamento, o pensamento espírita, o dos espíritos, a fala aqui de Kardec, sem nenhum demérito aos outros pensamentos. Eu só pondero que é preciso nós observarmos que toda a explicação advinda, ou toda a explicação sobre Deus, não foi dada por ele, foi dada pelas pessoas. E cada um ajustou a explicação ao período que vivia, ao modo que vivia. Por isso nós tivemos Deus confundido com a sua própria obra, né? Os deuses, né? Que eram nada mais do que obras, né? O trovão, a lua, o sol, e aí vai vários outros elementos, até uma confusão de humanização de Deus. Quando diz que Deus foi feito, que nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é que nós trazemos partículas potenciais divinas. Mas fomos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não Deus feito à nossa imagem e semelhança. Porque se nós observarmos alguns descritivos aplicados a Deus, nós vamos perceber que ele está mais com defeitos humanos do que com qualidades divinas. Quando dizemos que Deus é para ser temido, que Deus é vingativo, que Deus é punitivo, que Deus é exclusivista, isso é sentimento nosso, são qualidades deletérias nossas, não podem ser qualidades divinas. Então nós colocamos em Deus aquilo que são os nossos próprios defeitos e queremos chamar isso de um estudo profundo de Deus, uma teologia. Então pensemos um pouco mais, abramos um pouco a mente, e quando eu falo isso, eu estou mostrando aqui que a lógica espírita é muito mais exigente. Aliás, não é a lógica espírita, é a lógica da própria existência divina, é muito mais exigente do que uma ideia de céu e inferno. Porque a ideia de céu e inferno é o seguinte: eu vou ser bom para ir para o céu, ou seja, talvez eu nem queira ser bom, mas faço atos bons para poder ir para o céu. Ou seja, estou fazendo para ter algo em troca, e outros, não faço nada mal para não ir para o inferno. Agora, a lógica divina está dizendo, o que os Espíritos nos trazem, está dizendo o seguinte: você vai para onde for com a sua consciência, culpada ou rétida. E enquanto você tiver imperfeições, ou seja, enquanto você negar a perfectibilidade, haverá funestas consequências. E isso, depois nós veremos, isso não é para sempre, isso é perpétuo. Perpétuo não é igual para sempre. Quando usamos o termo perpétuo, na ideia, digamos, coloquial, não, perpétuo é aquilo que nunca acaba. Não. Perpétuo é aquilo que dura até acabar. Aparentemente é uma brincadeira, mas não é. Quando a gente brinca assim, isso aqui dura até acabar, nós estamos dizendo, isso aqui é perpétuo. Dura até acabar, ou seja, dura enquanto a condição que gera continua existindo. Então veja, por que o sofrimento é perpétuo? Enquanto durar a imperfeição, haverá o sofrimento, haverá a funesta consequência. Quando acabar a punição, a imperfeição, acabará a funesta consequência. Por isso é perpétuo. Perpétuo não é sinônimo de ad eternum, não é sinônimo. Perpétuo dura enquanto durar. Então, enquanto durar a imperfeição, durará a funesta consequência. Quando acabar a imperfeição, acabará a funesta consequência. Isso é perpetuidade. Volto a dizer, vamos conhecer o sentido das palavras. Porque senão fica difícil entendermos o sentido das falas e dos textos. No direito, nós temos um instituto de intervenção do Estado na propriedade privada, que a gente diz que ele tem caráter perpétuo. Ou seja, intervém enquanto for necessário. Intervém enquanto existir. Por exemplo, passa-se uma linha de alta tensão numa propriedade privada. Ali, num raio estabelecido de tantos metros, não se pode construir nada, não se pode ter um plantio de árvores elevadas. Por quê? Porque enquanto aquela linha estiver, ali tem um risco. Então, quanto tempo durará aquela intervenção?
quanto tempo a linha estiver ali, a linha elétrica. Então, quando que o proprietário poderá retomar a posse direta daquele pedaço e ali poderá desenvolver suas atividades? Quando tirar a linha. Então, diz ali que essa intervenção é perpétua, ou seja, ela será exigida enquanto a linha lá estiver. Quando a linha de alta tensão for retirada, acabará a ideia dessa intervenção. Então, isso é perpétuo. Então, quando os espíritos dizem aqui da pena eterna, estão trazendo a palavra eterna para a ideia de perpetuidade. Muito simples. Então, é algo que é muito mais profundo para a gente pensar. Quando as pessoas dizem, vocês espíritas falam que não existe o céu e o inferno, isso é uma invenção para poder ludibriar as pessoas, para mostrar que depois elas cometem erros e vocês falam que não existe. Não é isso. O que nós dizemos é algo muito mais importante, é muito mais forte, é muito mais profundo. Estamos dizendo que haverá consequências enquanto houver a causa. É muito mais profundo. Ninguém fica isento da responsabilidade dos seus atos. Ninguém fica isento das consequências dos seus atos. Mas todos nós podemos refazer nossos atos. Todos nós podemos refazer. E todos nós podemos redirecionar nossos caminhos. E quando redirecionarmos nossos caminhos, as consequências alterarão. Então não há um passar de mãos na cabeça, como alguns dizem. Pelo contrário. Quando refletimos profundamente nessa lógica, nós entendemos o quão grande é a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos, porque nós é que assumiremos a responsabilidade direta. E só nós poderemos refazer esses atos, só nós poderemos dar outro rumo à nossa existência. Não é uma questão de graça, é uma questão de atitude. E havendo atitude diferente, haverá consequência diferente. É esse o ponto. É esse o ponto que está aqui nesse artigo 4º do Código Penal da Vida Futura. E para reforçar, vamos ao 5º, que ele dá uma ideia forte sobre isso, quando diz, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Vejam que esse artigo 5º, ele conclui o raciocínio do 3º e 4º artigos, mostrando claramente isso. Quanto tempo durará a consequência funesta, ou seja, o sofrimento? Quanto tempo durará a imperfeição? Se eu continuar recalcitrante, eu continuarei com a consequência funesta. Aliás, foi essa uma fala dita por Jesus a Paulo. Quando Paulo se defronta com o Cristo, e uma das frases ditas pelo Cristo, além daquela, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Além daquela dele dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues, ele diz, não recalcitres no erro. Não seja recalcitrante no erro. O que Jesus está dizendo para ele? Enquanto você ficar recalcitrante, você continuará sofrendo as consequências. É isso que foi dito ao apóstolo Paulo. E é isso que os Espíritos estão dizendo. Quanto tempo dura o sofrimento? Quanto tempo durar a causa? E qual é a causa do sofrimento? As imperfeições. As imperfeições são as causas do sofrimento. E se elas durarem, o sofrimento durará. Quando então que nós tiraremos essa lógica do sofrimento, ou melhor dizendo, essa consequência do sofrimento? Quando extirparmos a causa. E qual é a causa? A imperfeição. E o que é imperfeição? A negação da própria perfectibilidade que trazemos. O que é imperfeição? A recalcitrância no erro. A recalcitrância nos atos que não são benévolos. Isso é a imperfeição. A imperfeição, já disse, não é a falta de perfeição. A imperfeição é o confronto com a própria perfeição. A imperfeição é negar a possibilidade evolutiva que nós temos. A imperfeição é insistir em atos que não são bondosos. Isso é o aspecto de imperfeição. Então, quanto tempo dura o sofrimento? Quanto tempo durar a causa? Qual é a causa do sofrimento? A imperfeição da alma. Ponto. E aí vem o outro lado, que também a alma que
traz consigo o prêmio. Traz consigo o prêmio. E aí eles dizem, diz Kardec, qualquer lugar será o inferno enquanto eu mantiver a imperfeição. Qualquer lugar será céu quando eu desenvolver as ações benévolas. Quando eu desenvolver a própria perfectibilidade. Não é muito tranquilo isso? Não é muito lógico isso? E não é muito forte isso? Não é muito forte? Aqui, depois nós veremos lá o artigo 16, 17, quando chegarmos nele, a questão do arrependimento, da reparação e da expiação. Porque também tem um detalhezinho. O arrependimento sem atitude é um tanto vazio. É um tanto vazio. Arrepender e não reparar não liga a consequência danosa do ato, ou não, melhor dizendo, não corrige a consequência danosa do ato. Então, quando as pessoas dizem a mim que os espíritas ou o espiritismo, com a ideia de não ter céu e inferno, tenta iludir as pessoas para que levem essas pessoas para o mal, eu fico pensando como que conseguem raciocinar num nível tão raso desse. Como conseguem ser tão rasos pessoas que são profundamente inteligentes? Quando se debruça no estudo eu não vou chamar teologia espírita, porque não existe uma teologia espírita, mas na reflexão espírita sobre o porvir, aí essas pessoas perceberão que é muito mais exigente, porque exige uma mudança de pensamento, sentimento e atitude. Não há salvação sem reparação. Por isso, o processo reencarnatório ser fundamental para a reparação. Por isso, nós vemos lá na questão 171 do Livro dos Espíritos a verdade, a lógica da reencarnação, que eu sugiro vocês leiam, quando nos mostra, quando pergunta aos benfeitores, onde está fundamentada, baseada a verdade da reencarnação, e eles dizem na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Parábola do bom samaritano, pura e simplesmente. Desculpe, parábola do filho pródigo, pura e simplesmente. E esse arrependimento, quando surge, a necessidade de reparação é imediata. Quando realmente se arrepende, se repara. Por isso eu preciso ter as oportunidades para reparar. E as oportunidades me chegam no processo reencarnatório, que não é o tema do nosso estudo. Depois nós falaremos sobre isso. Quando chegarmos no artigo 9º, o artigo 9º vai falar da solidariedade e das reencarnações. Aí nós falaremos um pouco sobre isso. Eu estou tentando me limitar só aos artigos que estamos estudando. Não estou querendo ir além desses artigos. Mas esse Código Penal da Vida Futura é algo que a gente deve ler e meditar, e refletir, e estudar muito. Porque ele vai nos indicando, mineiramente falando, direitinho, direitinho, o que é a vida, quais as consequências das nossas ações, qual a importância das oportunidades reparatórias que nós temos e como é esse processo evolutivo. Esse processo evolutivo. Deus não nos criou prontos, porque se Deus tivesse nos criado prontos, ele também seria injusto, porque ele criaria alguém melhor do que outro, alguém mais capacitado, alguém mais inteligente, e nada mais é do que consequência de um esforço milenar. Eu falo milenar porque são milhões e milhões de anos, mas vamos dar a ideia de milenar, que seja só milênios. Mas veja, é um processo evolutivo. A angelitude é um processo de evolução em que os seres angelicais atingiram um nível de evolução que ainda estamos longe dele.
mas todos nós evoluiremos. Tem até uma música cantada, acho que no meio, não sei se é no meio católico, no meio evangélico, que diz um dia nós seremos anjos, né? E é verdade isso. E é verdade, porque é o processo evolutivo. Todos nós evoluímos. E Deus criou espíritos desde sempre. Até alguns dizem também, algumas vezes me ponderam, dizendo: Simão, se há reencarnação, se as pessoas sempre voltam, por que a população da Terra aumenta? Eu falei, é outra pergunta muito rasa. Se nós olharmos a questão 80 do Livro dos Espíritos, lá veremos a pergunta: Deus, sempre criou espírito, eles dizem, Deus jamais cessou de criar. Deus é eterno, ou seja, não teve começo e não terá fim. É diferente de imortal. Imortal tem começo e não tem fim. Eterno não tem começo, não tem fim. Então Deus é eterno, e se ele jamais cessou de criar, a criação é eterna. O que não falta no universo são espíritos. Então, essa lógica de falar por que a população aumenta se são os mesmos voltando, são os mesmos voltando, são outros chegando pela primeira vez. E um outro detalhe, informa os espíritos que a população da psicosfera é muito maior do que a que está na Terra. Nós temos hoje mais de 20 bilhões de espíritos nessa psicosfera terrestre, e só 8 bilhões estamos aqui encarnados. Então ainda tem espírito de sobra na psicosfera, e ainda tem espírito espalhado nesse universo, espalhados nesse universo, porque Deus jamais cessou de criar. E Deus é eterno, então a criação é eterna, a criatura tem um começo, o ato de criar é eterno. Vejam, fazem objeções muito rasas para poder desviar de um raciocínio mais profundo. E quando eu estudo, e olha que não é a primeira vez que eu leio isso aqui, eu estudo esse Código Penal da Vida Futura há anos. Quando eu digo há anos, pode colocar aí sem erro, 30 anos. Há 30 anos eu venho estudando esse Código Penal, desde que eu tive conhecimento do Espiritismo, lá na minha infância, eu venho sempre pensando nisso. E quando atingi uma idade em que eu pudesse refletir melhor, que seria a idade adulta, quando eu saí lá da adolescência, eu me dediquei a esses estudos. E esse Código Penal da Vida Futura, muitas pessoas perguntam assim, mas parece que você sabe de cor os artigos. De certa forma, sim, porque são 30 anos debruçados nesses 33 artigos. São 30 anos que eu debruço aqui e vou buscando referências. Eu pego um artigo aqui e vou buscando outras referências, buscando outras falas, até mesmo de outros autores e até mesmo daqueles autores lá do início do século II, século I, e vejo muita relação. E aí é onde eu fui debruçar-me no estudo teológico, conhecendo vários ramos, várias escolas teológicas, porque não existe uma escola teológica só. Nós temos teologias diversas, porque as próprias escolas teológicas não se conversam. Há fundamentos e interpretações distintas. A própria estrutura religiosa de igrejas não se conversam. Basta que olhemos os cismas que aconteceram ao longo da história, desde o cisma do Oriente até os cismas, não vou dizer um só, os cismas do Ocidente. Até aquele cisma ainda no seio apostólico, naquela diferenciação entre comportamento judaico e comportamento gentílico, em que tínhamos ainda na época dos apóstolos a igreja de Antioquia com um pensamento paulino e a igreja de Jerusalém com aquele pensamento de Tiago, mas ainda voltado para práticas judaicas. Aquele confronto de ideias em que se tentou colocar como obrigação para ser cristão a circuncisão. A circuncisão é do pensamento judaico. E aí tentou-se colocar aos gentios. E aí houve a grande contenda entre Antioquia e Jerusalém, em que Paulo defendia a não circuncisão. Ele era um que defendia a salvação pela fé. Então ele dizia na não necessidade de circuncisão, enquanto a igreja de Jerusalém, a eclesia de Jerusalém, exigia a circuncisão. E esse debate durou muito tempo,
até que se chegou a uma ideia que os judeus convertidos seriam circuncisos. Ok, para ser judeu já era circunciso, porque no 8º dia tinha que se fazer a circuncisão. Mas aqueles povos gentílicos, a eles não seria obrigatória a circuncisão. Se quisessem circuncidar, circuncidariam, mas se não, não passariam pela circuncisão. Mas vejam, então, que desde lá do colégio apostólico já houve dissensões de pensamentos, e aí caminhamos para cismas e mais cismas. E aí posso dizer que existem teologias, com o plural. Porque se você pegar determinado pensador é uma lógica, determinado pensador é outra lógica. Você pega a estrutura de Lutero, um dos cismas do Ocidente, lá do século XVI, a lógica luterana, a lógica calvinista, a lógica anglicana, elas não combinam. Elas não combinam. Elas não têm os elementos que possam se justaporem. Na verdade, querem se contraporem ou, se não, se sobreporem. Mas justaporem é pouco provável. Justaposição, não. Alguns querem a sobreposição. Outros pensam apenas na contradição. Agora, na justaposição, é difícil. Então, por isso é que eu chamo a atenção aqui para os espíritas, estudem, olhem melhor esse Código Penal. Mesmo que no meio espírita há quem repudie o Código Penal da vida futura. Há alguns progressistas, puristas, que querem também colocar uma ideia que não tem fundamento. Então, é importante nós percebermos isso. Desculpe, mas não é aproveitando para desabafos, não é isso? Mas é para mostrar que é preciso uma dedicação. Aliás, o apóstolo Paulo dizia isso, né? Se tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ele falava isso em uma das suas cartas. Agora não me lembro se é aos Colossenses ou aos Filipenses, mas é interessante isso. Então, esse Código Penal, eu confesso a vocês, há anos, há décadas, eu me debruço nele e busco muitos outros fundamentos que coadunam, que dão bases, que dão seguimento a esses 33 artigos. 33, muito pouco. Se olharmos os cânones, são mais de 1 milhar. Se olharmos aqui, são só 33. E 33 que eu posso dizer que já estou no 33º ano de estudo disso. Então, desculpe-me, mas talvez eu me entusiasme algumas vezes aqui na fala, mas por encontrar tamanha ou tão profundo argumento, tamanha lógica, que a gente se encanta. E quando a gente se encanta e aprofunda, a gente se entusiasma. Então é mais por isso, né? E agora a gente vai então encerrando esse nosso estudo de hoje, né? Eu tenho tentado limitar a 1 hora, 1h15 no máximo, esse estudo. E hoje então nós estudamos do artigo 3º ao artigo 5º. Então, nós vamos começar o próximo estudo no artigo 6º. No primeiro estudo foram 2 artigos, hoje no segundo foram 3. Vamos ver se no terceiro a gente vai para 4. Mas normalmente vão ser 2 ou 3 no máximo por live, nessa 1 hora, 1h15 mais ou menos. Eu não li muito o que estava colocando aqui, não sei se houve alguma pergunta, mas eu disse na última semana. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar inbox aqui na minha página do Instagram e eu tento respondê-las na live, porque muitas vezes eu não tenho disponibilidade de tempo, né? Vontade até tenho, mas o tempo talvez não permite ficar ali digitando resposta por resposta, algumas são até longas. Eu até tento, algumas vezes eu respondo, mas aí eu posso trazer para cá, se é atinente a esse assunto, eu posso trazer para a live e tirar ali uns 10 minutinhos e respondendo as perguntas que me foram enviadas, talvez não pergunta a pergunta, mas o assunto de cada pergunta, ok?
Sempre perguntam se a live fica gravada. Fica assim, fica aqui no Instagram e vai para o meu canal do YouTube e também para o meu Facebook. Então, lugar onde ficar não falta, né? Então ela sempre fica lá, tá certo? Aqui a Ana me pergunta qual será o próximo estudo. Eu disse da primeira vez, Ana, o seguinte: eu aviso um dia antes. Eu tentarei manter aos domingos. Só que hoje, por exemplo, é sábado, o último que fizemos foi domingo. E por que amanhã não deu, eu programei para hoje e não para amanhã? Porque amanhã, no horário que eu faço o estudo, que é entre 9 e 10 horas, ou 10 horas, eu estarei em viagem, né? Eu estarei na estrada. Então não daria para fazer a live. Então eu estarei retornando para casa, né? Eu estarei de volta para casa, né? Vamos dizer assim. Então hoje eu aproveitei, né, e fiz aqui a live no sábado, mas avisei ontem que hoje faria a live, né? Então sempre aviso um dia de antecedência, e quando for se eu não fizer nenhum aviso durante a semana, que será no domingo, às 9 horas da manhã. Acho que é um horário bom, né? Um horário que não atrapalha ninguém. Mas eu vou tentar avisar pelo menos um dia antes eu aviso, tá certo? Se eu fizer mais de uma na semana, também eu aviso. Porque se eu tiver disponibilidade, eu faço na quarta e depois faço no domingo de novo, não tem problema. Eu não tenho assim uma rigidez, tá? Eu sou um pouco indisciplinado para essas coisas, eu não tenho uma rigidez de dia e horário. Eu sempre aviso, né? Quando eu monto uma sequência de estudos, eu sempre aviso. E, aliás, já estou até deixando um aviso aqui. A partir da primeira terça-feira de julho, eu iniciarei um estudo sobre mediunidade. Só que esse estudo será presencial na Casa do Caminho, lá em Patrocínio, onde eu resido, é a casa que eu frequento, só que ele será transmitido também online. Então, para quem não pode ir à Casa do Caminho, estará a transmissão disponível online. Para quem puder ir, eu acho que é mais interessante, porque o presencial tem uma sinergia diferente, né? Então, também deixo aqui avisado. Depois colocarei lá o aviso, né? Um estudo de uns 2 meses, toda terça-feira, sobre mediunidade, né? Refletindo sobre a mediunidade. Então também já fica aqui esse aviso e convite, né? E mais à frente eu digo qual link será, mas creio que será pelo meu Instagram também, né? É isso, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela cordialidade de vocês. Espero nos encontrarmos nos outros estudos, e tive essa alegria de poder hoje à tarde fazer esse estudo aqui nesse local onde eu fico, né? Que é um lugar muito agradável, né? Fico aqui na casa do meu cunhado, com esse cenário aí de fundo, que é real, né? Não é um cenário criado, é real. E aqui é onde de vez em quando eu recarrego as baterias. Venho para cá e fico aqui uns 3, 4 dias e recarrego as baterias para o trabalho profissional e para esse serviço, né? Não vou falar trabalho, esse serviço aqui na doutrina espírita. Bom fim de semana para vocês, um bom domingo para vocês, uma excelente semana, e vamos nos encontrar, né, mais vezes para continuarmos esse estudo do livro O Céu e o Inferno, ok? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, e pela paciência e pelo coleguismo de vocês, Deus lhes pague. Até a próxima.